boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir a nossa gravação depois, receba as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. Vai dar início à nossa palestra desta quinta-feira. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais da nossa casa, que estejam conosco em mais esta noite, envolvendo a cada um de nós que estamos aqui presentes, aqueles que forem assistir a nossa palestra gravada, que sejam amparados também em seus lares. Também pedimos pelos amigos espirituais que foram trazidos até aqui para assistir essa palestra, para receber as boas energias e vibrações, que todos também sejam envolvidos e acolhidos por toda essa equipe maravilhosa dessa nossa casa, que preparou esse ambiente para cada um de nós na noite de hoje. Iniciando a nossa palestra desta noite, com a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Hoje estamos recebendo aqui nosso amigo Edilson Ascenso, presidente do Centro Espírita Leonor, retribuindo a visita que eu fiz para eles lá na semana passada. Obrigado, Edilson, mais uma vez. Gente, boa noite a todos. É uma alegria, uma satisfação estar aqui mais uma vez, né? Como o Wilson disse, é uma mútua, né, o convite, né? Ele vai lá, a gente vem aqui, a gente vai falando, vai aprendendo junto. Isso é o nosso trabalho. Mas na noite de hoje eu gostaria de falar sobre um tema que me surgiu assim de um encontro que eu participei. Eu talvez até tenha falado sobre esse encontro aqui, mas que me trouxe assim um certo despertar. Eu participei de um grupo de inclusão de atletas paraolímpicos. Eram atletas, pessoas que praticavam algum tipo de atividade esportiva e que por algum motivo, ou de saúde, ou algum acidente, sofreram alguma de interrupção nas suas carreiras, né? E se viram numa situação difícil de enfrentar. Então, ouvi vários depoimentos dessas pessoas e me chamou muita atenção o relato de alguns que falavam que o primeiro passo era a aceitação. A aceitação daquela nova realidade em que ele estava vivendo. O sujeito tinha uma atividade, praticava um esporte e, de repente, por algum motivo, deixou de poder praticar. E ele precisava aceitar essa condição. Esse era o primeiro passo. E eu fiquei assim, pensando nesse tema, né? E o quanto isso me fez refletir. E eu fui procurar o que os nossos benfeitores falam a respeito desse assunto. O que é aceitação de fato? Né? E aí, Emmanuel, por exemplo, ele fala que a aceitação não é conformismo. É o sujeito trabalhar aquele momento. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem de Lázaro que ele fala que a aceitação é uma virtude ativa do espírito. O sujeito compreender aquele momento e aproveitar para se transformar. Às vezes a gente fica pensando, por que comigo? E às vezes a gente precisaria pensar, por que não comigo? Por que não naquele momento? E aí a gente entender que todos nós, num determinado momento da vida, vamos passar por algum tipo de problema, alguma dificuldade. Gente, chegando aqui, nós já recebi 2 ligações, aí pessoas, ora por mim, me ajuda, preciso de ajuda. Momento de dor que o sujeito encontra. Se apegar com Deus, na fé. Né? Então, aquele momento é um momento de transformação do espírito. E aí eu encontrei nesse livrinho, chamado Ceifa de Luz, do nosso querido Emmanuel, com Chico Xavier, um capítulo muito interessante que
eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite para a gente poder refletir um pouquinho sobre esse tema. O capítulo chama-se Renovação em Amor. E aí ele começa, Emmanuel, quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo, medites nos princípios da causa e efeito. Gente, não há injustiça. Deus é justo. Se nós estamos passando por alguma dificuldade, por alguma dor, por algum sofrimento, há um motivo. Senão não haveria justiça divina. Que Deus é esse que quer que um filho sofra? Nós que somos pais, gostaríamos de ver um filho nosso sofrimento? Eu penso que não. Mas é aquele momento da transformação do sujeito. E muitas vezes nós, enquanto espíritas, encontramos isso nos princípios de causa e efeito que nós fizemos em situações anteriores. Eu mesmo, quando cheguei à casa espírita, cheguei, por que eu estou passando por isso? Que dor é essa? Não é? E a pergunta era, para que eu estou passando por aquilo? Por que aquela dor naquele momento? E aqui ele fala, reflita. Reflita nas consequências da causa e efeito. O que será que nós fizemos? Né? Será que lá atrás nós não atacamos Jesus? Nós não atacamos o Espiritismo? E agora nós temos que vir aqui adiante e defendê-lo? E promulgá-lo? Né? Então, assim, ele faz esse questionamento. Gente, nada é o acaso. Não é um jogo de dados. Então, se nós estamos passando por algum tipo de dificuldade, por alguma dor, por algo que nos leva a repensar, vamos aceitar essa situação. Como a gente diz aqui no interior, bom cabrito não berra. Trabalhar aquele momento, entender que aquilo tem um propósito na nossa vida. E quando nós chegamos à casa espírita com essa dor, nós recebemos então o convite da nossa transformação. Entender que aquela dor tem de fato um propósito. E ele continua. Reflitas no impositivo do burilamento espiritual, momento de transformação do espírito. O momento em que ele se encontra com a dificuldade, ele promove a sua mudança. O camarada chega na casa espírita querendo um milagre. E o milagre não existe. O milagre é a transformação dele próprio. É o remédio amargo que a dor provoca nele, para ele se transformar. O sujeito chega, pede ajuda, a ajuda se estabelece. Via de regra, ela se estabelece. Eu vejo lá no atendimento fraterno. Mas o cara tem que querer. Ele tem que estar disposto a mudar. Ele tem que aceitar que é a realidade e falar, o erro é meu. E tem que transformar. A reforma está dentro dele. A reforma interior do sujeito. Não é? Porque não há milagres. O sujeito chega lá e pergunta, o que será que vai ser no futuro? O futuro vai ser o que você está fazendo hoje. Se você está plantando coisas boas, coisas positivas, seguramente o seu futuro será bom. Agora, se ele está desviando do caminho reto, fatalmente vai colher. Então ele faz esse convite. Um convite de burilamento do espírito. Que muitas vezes a gente se esquece. Não é? A gente esquece de Deus, esquece de Jesus. Eu lembro daquela passagem em que Jesus está ao barco dormindo. Chega aquela tempestade e os discípulos falam, ó, é melhor acordar o homem aí. Vai virar. Né? Vai virar o barco. Aí vão lá e acordam Jesus. E ele fala, homens de pouca fé. E nós deixamos Jesus dormindo lá. Agora, quando o sapato aperta, aí a gente vai atrás dele. Né? Esses dias eu participando de um encontro também, né? Alguém fez uma pergunta, olha, lá na minha família tem um sujeito que não aceita Jesus, não entende, perguntou para o palestrante que educadamente disse, falou, olha, não sei responder. Não sei o que é viver sem Jesus. Não sei como fazer. Não posso te ajudar. Porque Jesus tem que estar presente no nosso dia a dia o tempo todo. Jesus é o nosso modelo e guia. Nós é que nos afastamos dele.
Né? Agora, quando o calo aperta, aí o sujeito vai lá. Vai na casa espírita, vai numa outra casa. Né? Natural. Mas nós não podemos lembrar de Jesus só nesses momentos de dificuldades. Nós temos que seguir o caminho de Jesus o tempo todo. E ele fala que esse é o momento do burilamento do espírito. Lembre-se da palavra do filho pródigo. Né? O sujeito estava lá, só quando ele percebeu que ele era melhor tratado na casa do pai do que ele se encontrava naquele momento se alimentando da comida dos porcos, ele falou, opa, é melhor eu voltar. Arrependimento. Né? Burilamento do espírito. E aí ele continua. Entretanto, pensas igualmente na lei da renovação. Gente, o que é que nós estamos fazendo aqui? Enquanto encarnados, se não trabalhar na evolução moral do espírito, o tempo todo. Nós não viemos aqui para amealhar bens, dinheiro, recursos, que vão ficar. Não é? Nós não viemos aqui para ser famoso. Nós viemos para trabalhar a nossa informação moral. O sujeito tem que se transformar. E quando ele entende isso, fica mais fácil. O que eu vim fazer aqui? Melhorar. Trabalhar a minha melhora interior. Sair lá adiante, ao final desta encarnação, se confrontar com a nossa consciência, que é o juízo final, e dizer, olha, melhorei um pouquinho nesta. 0,5, 0,75 que seja, né? Mas melhorou. Já é um processo evolutivo. Chegar no final e falar, opa, eu me recordo de Chico Xavier, quando ele falava que o grande receio que ele tinha era chegar ao mundo espiritual e dizer, olha, poderia ter feito mais. Poderia ter atuado mais. E não fiz. E quem diz isso é Chico Xavier, que escreveu mais de 400 horas, que tinha diversos problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de toda ordem. O que não faltava a Chico Xavier era problema. Mas ele fez daquilo tudo, como a gente fala aqui, do limão uma limonada. Trabalhou. Aceitou o convite da transformação e trabalhou. Eu estava falando isso com o Wilson agora há pouco, ali na cozinha. Falei, Wilson, se o convite está feito, é para a gente trabalhar. Vamos pegar na enxada e vamos trabalhar. Lá adiante a gente vai ver se estávamos certos ou não. Né? Então ele fala que é um momento de renovação. Quando a dor se estabelece, é um momento de renovação. Tem alguém aqui que não tem problema? Esses dias tinha um menino que levantou a mão. Ô tio, eu não tenho. Falei, legal. Foi o que eu falei para ele. Falei, você tem talão de cheque? Não. Tem boleto para pagar? Não, então você não tem problema. Né? Você não entendeu ainda como é que é a realidade. E todos nós temos. Das mais diversas ordens. Quer seja da ordem financeira, sentimental, de saúde. As coisas estão caminhando bem. Essa pessoa que acabou de mandar uma mensagem para mim, ore por mim. O marido dela passou por uma cirurgia, não foi bem. Né? Nós sabemos que é muito difícil uma cirurgia no cérebro. Né? Dificilmente vai se recuperar. Aceitar aquela realidade que não se pode transformar. Ah, mas é espírita, mas quando chega na hora, aí ele sente. Né? De que vale o ensinamento então? Eu falei para ela, aproveita, filha. É lógico que a gente não quer. É lógico que a gente sente, né, o desencarne de um ente querido, de um animal que seja. Não é? Mas cada um tem o seu momento, tem a sua passagem. Não é? Então aceitar aquela situação. E aí ele continua. Se atingiste a integração profunda com as bênçãos divinas, considera a tarefa que a providência te confiou. Gente, não viemos aqui a passeio. Viemos a trabalho. Com tarefas. Em especial aquelas que nos dão no lar. Nas nossas casas. Quem são aqueles que estão conosco? Meu filho, minha filha, minha esposa, marido, mulher, mãe, pai. São aqueles que estão trabalhando conosco no processo evolutivo. Se ele está lá, há um propósito a ser seguido. Por que ele está lá?
burilamento do espírito, transformação moral, às vezes até no trabalho. Ah, mas lá no meu trabalho era para onde você deveria estar. Ninguém erra de endereço. Não existe um aleatório. Muitas vezes esses espíritos, já no mundo espiritual, se preparam para vir juntos, casar, ter filhos, receber aqueles que eventualmente no passado foram aqueles que nos prejudicaram, ou vice-versa. No livro Missionários da Luz tem essa passagem lá do Segismundo, muito clássica na doutrina espírita. O cara tinha que estar naquela casa para reparar aquele erro. E esses são os nossos filhos. A mulher, o marido, né? Só não precisa vir mais de uma vez também, né? Com a mesma mulher, né? Senão já fica complicado. Então resolve nessa encarnação para não precisar voltar depois, né? A menos que sejam almas gêmeas, evidentemente, né? Aí é uma outra discussão, né, Wilson? Se tem ou não tem, eu já não sei. Mas o fato é que se ele está lá naquele momento, aproveita aquela oportunidade. Uma pessoa difícil. Lá na minha casa eles acham que o difícil sou eu, né? E é assim que funciona. Falei, então tenham paciência, porque eu estou aprendendo. Todos nós estamos aprendendo no processo de evolução contínua, né? E aí ele continua, Emmanuel. Deus não nos envia problemas que não estejamos necessitando. Ou seja, se eu estou passando por aquela dificuldade, por aquele momento de aprendizado, é porque era necessário para o espírito. Era necessário para a transformação dele. É a prova. Estudou? Faz a prova aí, vê se vai passar de ano. É 6 a média. Tem que fazer a prova. No livro Sexo e Destino, há uma passagem muito interessante do irmão André Luiz, em que ele trata de desencarnados que vão ao mundo espiritual com problemas na área da sexualidade. Todos vão para uma colônia, almas irmãs. Estudam no mundo espiritual, olha só. O sujeito acha que morreu, vai descansar. Não, vai estudar. Agora que ele vai estudar. Haviam diversos cursos lá, paternidade, etc e tal. Está lá no livro. E aí, então, o sujeito tem que fazer o quê? Reencarnar naquele mesmo núcleo familiar que foi objeto da queda. Para ver se passou de ano. E é o que ele está dizendo aqui. Se eu errei naquele aspecto, eu tenho que trabalhar na minha transformação. Coloca o camarada lá naquele meio para ver se ele está bom. Às vezes o camarada desencarna por conta do alcoolismo, põe lá uma família com problema para ver. Se ele passa no teste, tem que trabalhar. Não é? Então ele fala, Deus não nos dá problemas que não sejam merecedores. E aí ele continua. Aceitação e paciência, sem fuga do trabalho. Eu acho que essa é uma questão interessante, porque quando a gente recebe aquela prova, a gente quer fugir dela. Não quer, não aceita. Aí a gente vê muitos casos, até de suicídio. O sujeito não aceita aquela situação, né? Não consegue conviver com aquilo, não entende aquela realidade e quer fugir da prova. Aceita aquela realidade, transforma, trabalha. Eu estava contando isso lá sexta-feira, né, Wilson? A resposta, o camarada me ligou, o trabalho voluntário que a gente tem, o cara pensando no suicídio, falou, olha, estou vendo ali a minha sacada. Falei, bom, mas já que você ligou, a gente vai conversar então. E começamos a conversar, vamos conversando. Aí aparece o gato. Ah, o gatinho está aqui agora. Essa moça aí, depois vou mandar o vídeo para ela, lá em Sobral, no Ceará, minha amiga, que se apega no miúdo cachorrinho dela. Sabe? Ou seja, aceitar aquela realidade. Não adianta fugir do problema, suicídio é uma porta falsa. Né? Aí ele vai criar mais complicações para o espírito. É uma negação da prova. Aproveita aquela oportunidade. Deus não nos dá tarefas que nós não podemos cumprir. A ninguém é dado um fardo maior que não se possa carregar. Disse Jesus.
não é? Então é pegar aquele momento e trabalhar. Quando não dá mais, pede ajuda. Esses dias eu falei isso lá, fui recriminado também. Eu, quando não vejo que não dá mais, dobro o meu joelho e peço. Qual é o problema de dobrar o joelho? O espírito não gosta muito, né? Ah, não. Dobra o joelho, pede. Conversa com o seu mentor, com o seu anjo da guarda, pede a Deus, a Jesus. Olha, não estou aguentando mais. Não dá para mim. Quando eu era goleiro, viu, Wilson? Quando a bola vinha, não dava para mim, eu falava, não é mais. Se virem aí. Falava que era minha, mas quando não via que não dava, eu falava, não é mais. Alguém se vira para cortar. Trabalhe o seu momento. Não é? Com resignação. Vamos enfrentar essa realidade. Continua trabalhando, nem que seja aos poucos. Vai trabalhando. Agora a pessoa quer resultado imediato. Quer resolver na hora. E ele fala, paciência. Desenvolve a paciência. A minha mãe que mora comigo tem 80 anos, o tempo todo eu tenho que falar, mãe, paciência, tenha paciência, tenha paciência. Paciência é algo que se adquire. Não dá para ir lá na farmácia e comprar um frasco de paciência. Tem que trabalhar. E como é que você trabalha? Na dor. Aceita, trabalha, reforma e vai seguindo adiante. Não é? E ele fala, sem fuga ao trabalho. São quase sempre metade do êxito em qualquer teste que sejamos submetidos em nosso próprio proveito. Se qualquer tempo é suscetível, dê ocasião e reajuste. Eu me lembro do livro Paulo e Estevão, uma passagem em que Paulo, já ao final, ao quebrado, não conseguia mais viajar, levar o evangelho ao qual ele havia se comprometido. O benfeitor se aproxima e fala, Paulo, escreve. Já que você não consegue viajar, passa a escrever as cartas de Paulo. No momento em que ele já não conseguia mais levar a mensagem fisicamente para as pessoas, passou a escrever. Aproveita aquela oportunidade. Uma outra ocasião, mesmo no livro Paulo Estevão, em Corinto, quando ele é preso, levado ao cárcere, chega lá e passa a pregar para os detentos. Aproveitar toda a oportunidade de trabalho que nos é dada. O tempo todo. E é difícil, gente. Porque a gente é testado o tempo todo. A gente sai daqui e é testado. A gente sai na rua e é testado. A gente vai no trabalho, em casa, é testado. Aproveita aquele momento para trabalhar a sua renovação. Qualquer momento é o momento do trabalho. Às vezes um bom dia, um muito obrigado, um deixa que eu faço, não é? Ajuda, transforma o ambiente do sujeito. Pensa na renovação dele. Todo dia é oportunidade de recomeçar. Meus amigos, quem não errou aqui, pode levantar a mão, por favor? Todos nós. Nem os desencarnados levantaram a mão aqui agora. É o cachorro levantou. Gente, nós tínhamos ao lado de Jesus espíritos que estavam lá comprometidos com ele, que erraram. Judas traiu Jesus, mas se reformou lá adiante. Não é? Simão negou Jesus 3 vezes, mas foi lá, estava junto dele. Era a pedra, a rocha. Paulo também condenou, matou, mas se reformou. O sujeito que não erra não aprende. Trabalhar em cima disso. O problema é o camarada persistir no erro. Sabe que está agindo de maneira equivocada, sabe e continua errando. Tem que colher as consequências. Né? Então ele fala, recomeçar, reaprender, instruir e regenerar. Esse é o convite. Não há outro, gente. Porque a transformação é interna de cada um. Não é o outro que você quer que melhore, é você que tem que melhorar. Dá o seu exemplo.
Normalmente nós vemos nos trabalhos mediúnicos processos obsessivos em que o obsessor se transforma pelo comportamento do obsediado. O sujeito melhora, ele desloca o obsessor. O camarada que bebe, não há bebida no mundo espiritual. Mas enquanto ele bebe, ele está seguramente acompanhado. Agora, se ele deixa de beber, se ele para, e aqui não há nenhuma recriminação, cada um faz o que quer, mas se ele deixa, ele passa a não ser uma boa companhia para aquele espírito obsessor. Ele se afasta. Mesma coisa os nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos e vibrações estão numa situação baixa, nós vamos atrair. Agora, se nós mudamos a vibração, mudamos o pensamento, eles fogem. Eles seguem. Eles compreendem que não são mais. E eu deixo de ser uma boa companhia para aquele obsessor. Transformação o tempo todo. Depende de cada um. Não é só ir no centro. Não é só ir na igreja. No culto. O cara tem que se transformar. Ajuda? Ajuda. Agora mesmo eu falei para essa pessoa, vai lá no centro. Né? Peça lá ajuda. Porque os amigos espirituais, eles estão dispostos a ajudar. Mas o camarada quer ajuda? Não é? E aí ele continua. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe é a plantação da felicidade. Fazer tudo aquilo que você faz com amor e com dedicação. Eu odeio arrumar cozinha. Quando minha mãe fala, tem que arrumar cozinha, é uma briga lá em casa. Mas ainda assim eu tenho que fazer a melhor maneira possível. Né? Ou seja, trabalhar naquilo que você vai fazer. Fazer o melhor possível. Fazer o que dá. O que está ao seu alcance. Isso funciona muito no trabalho do voluntariado. A gente vê, a pessoa vai, aceita o trabalho, faz com boa vontade. Não há dinheiro que pague uma recompensa a essa. Então, trabalhar essa transformação. E ele termina. Onde estiveres e como estiveres, na área da dificuldade, serenidade. Equilíbrio. Nós precisamos manter o equilíbrio. No livro Missionários da Luz, desde o início da obra, ele fala, olha, tem que ter serenidade. Gente, tem coisa que dá para resolver, tem coisa que não dá. O que não dá já ficou. Agora, aquilo que dá para resolver, vamos trabalhar para resolver. Mas com calma, uma coisa de cada vez, com serenidade. Porque o desequilíbrio do espírito atrai as doenças. O camarada desequilibrado, mesmo aquele que sabe nadar, morre afogado. Mantenha calma. Mantenha seu equilíbrio. Né? Agora, se o sujeito não permanecer e não tiver o equilíbrio, como é que ele vai resolver? Como é que ele vai tratar dos assuntos? Né? Ele vai tumultuar ainda mais o ambiente. Pega um tomate ruim, põe numa caixa. Contamina. Equilíbrio. Vamos com calma aí. Deixa. Quer ter equilíbrio? Vai lá ser presidente da casa espírita. Vai trabalhar lá. Vai ver como é que é. Aí o cara está à prova, né, meus? Aí ele está à prova. Eu digo isso porque a gente tem que tratar das diferenças. Não dá para agradar todo mundo, nem Jesus agradou. Botaram o homem na cruz. Não é? Então a gente tem que entender que cada um está naquele momento. Que você tem seus limites a fazer. Não adianta pegar um chicote e ficar chicoteando as tuas costas, se automutilando. Faz o que dá. O que não dá, ficou para amanhã. Eu costumo dizer que, muitas vezes, a decisão eu deixo para o dia seguinte. Porque entre um dia e um outro tem uma noite. Dobro lá o meu joelho e peço ajuda para meus amigos espirituais. Dá uma mão aí. É lógico que eu não vou pedir os números da loteria. Mas eu posso pedir uma intuição. Né? E aí, o que eu faço diante dessa situação, dessa realidade? Porque tem situações, meus amigos, que nós temos que simplesmente aceitar. Né? Bateu na nossa porta e entender aquela realidade. E aí o sujeito não aceita. E o trabalho da aceitação é esse.
Lá daquele atleta que ouviu o depoimento do camarada falando, um jovem de 15 anos lá falando, cego, que deu um depoimento que eu até fiquei envergonhado, porque o cara falou 1 hora lá, não pegou um papel nem nada, ficou falando. E ele falou, olha, com 7 anos eu comecei a perder a visão. Aos 15 eu já não enxergava mais. Né? E ele teve que se adaptar àquela nova realidade, e diz, olha, a semana que vem eu vou viajar, eu vou participar de uma competição lá na Austrália, e eu jamais poderia imaginar que um jovem favelado chegaria até a Austrália, representando o Brasil numa competição internacional. Né? Mas ele aceitou, transformou, trabalhou aquela realidade. E ele fala da serenidade, e ao espírito de serviço, entenderás com facilidade que o amor cobre uma multidão de pecados, apressando a nosso favor a desejada conquista da paz e da libertação. Então, meus amigos, nós precisamos entender, isso não é eu, somos nós todos, que as dificuldades elas são inerentes ao ser humano. Elas vão acontecer num determinado momento das nossas vidas. As provas estão aí, as mais difíceis. E quando elas chegarem e baterem as nossas portas, que nós possamos enfrentá-la com coragem, com aceitação, trabalhar na nossa melhora interior, aproveitar aquele momento e falar, olha, agora é o momento de burilação. Às vezes eu converso com a pessoa, não aceito que o marido foi embora. Viu? Abre outra porta. Para de reclamar. Continua trabalhando. Não era para ser. Agora, aquilo que eventualmente a gente precisa trabalhar, tem que trabalhar, corre atrás. Perdeu o emprego, vai buscar outro. Trabalha. Não fica parado. Não é? Agora, perdeu um ente querido, o que é que vai fazer? Né? Deixar o sujeito seguir a realidade dele. Lá André Luiz fala, trazendo mensagens de Jesus, deixar que os mortos enterrem os seus mortos. Tá? Tranquilidade no espírito, no mundo espiritual, para que ele trabalhe. Então o processo de aceitação é um processo de transformação. É uma virtude ativa do espírito, como nos fala Lázaro. E que nós temos que aproveitar aquele momento e trabalhar a nossa transformação moral. Meus amigos, eu acho que isso já é uma tarefa grande para a gente repensar. Para a gente chegar nas nossas casas, repensar, porque não é fácil. A vida lá fora é diferente, dentro da casa espírita é fácil. Né? Aqui somos todos irmãos, todos amigos, mas e lá fora? Né? As dificuldades do dia a dia, que nós estamos expostos o tempo todo. Somos colocados à prova. O tempo todo, gente. É isso que nós temos que trabalhar. A nossa melhora interior. É esse o convite que o Espiritismo nos faz. Reforma íntima. Quando a gente fala reforma íntima, não é ser santo. Não é o camarada chegar à santidade, não. São poucos. Aqueles que aqui estão encarnados não estão nessa condição ainda. Nós estamos num planeta de provas e expiações, trabalhando o nosso burilamento. Né? Demorará muito, mas chegaremos à angelitude. Mas depende do trabalho do camarada. Ele tem que se esforçar. O esforço é pessoal de cada um para a sua transformação. Não é o outro. Eu não altero, não mudo meu filho. Eu posso tentar ajudá-lo, através até dos meus exemplos. E devo ajudá-lo. Preciso ajudá-lo. Mas ele querer é uma outra realidade. Às vezes o cara tem que sofrer. Às vezes o camarada tem que jambrar lá, passar pela dor. É necessário. Né? Forjar pelo ferro. Passar pelaquela dor. Aquela dor é importante para o sujeito. Deixa sofrer um pouquinho. Deixa ele pensar. Põe no cantinho lá para pensar. Quando meus filhos eram crianças, eu punha no cantinho lá para pensar. Põe lá, senta lá, fica sentadinho aí, pensando. Ficavam lá pensando. Não ajudou muito, mas eu pensava pelo menos. Né? E aí a gente tem que ficar pensando nisso, nessa transformação nossa. E esse é o convite que a doutrina nos faz o tempo todo. Gente, eu acho que seria isso que eu gostaria de transmitir na noite de hoje. Agradecendo imensamente o Wilson o convite, a oportunidade da palavra, porque o palestrante é o mais devedor.
palestrante é aquele que precisa aprender ainda mais. E agradece a oportunidade do trabalho. Opa, vou lá, acho que eu vou. Né? Porque ele precisa se transformar. O que será que nós fizemos na vida passada, meus irmãos? Quem eram aqueles que estavam lá atirando Jesus na cruz, dizendo, solta Barrabás? Éramos nós. Espíritos que estávamos lá, não é? Estavam lá. E agora nós vamos transformando, aos pouquinhos, diante das encarnações que nós estamos passando, e ainda devedores de nós mesmos. Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Está na nossa consciência. As leis divinas estão aí. São como as leis do mercado. Não tem como mudar. Oferta e procura. Está lá. Faltou a escassez, sobe o preço. As leis divinas são iguais. Estão na nossa consciência. A gente sabe. Agora, a gente continua achando que a porta larga é o caminho. Aí nós ainda não encontramos a nossa direção. Então, que a gente possa compreender essa realidade, compreender que cada um tem o seu momento, cada um está numa oportunidade de trabalho e tarefa, e trabalhar o tempo todo. Gente, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Estaremos aqui o ano que vem, se Deus permitir, né? E que a gente possa refletir sobre isso. Podemos fazer uma prece? Que nós possamos, nesse momento, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão maior. Agradecer a presença dos nossos amigos espirituais que preparam e cultivam esse ambiente. Que nós possamos ainda aqui, Pai, revigorados e fortalecidos, porque o instrumento da transformação é a aceitação. E quando o Espírito compreende a sua própria deficiência, ele começa a se transformar. Ele entende a necessidade de se transformar. E a doutrina dos Espíritos nos ajuda a compreender que é uma doutrina consoladora e nos dá ferramentas para que possamos trabalhar essa nossa transformação. Em especial, na noite de hoje, pedimos pelos nossos companheiros desencarnados, em especial ao irmão que desencarnou da CA, certo? Peço também a oportunidade, aproveitando também a oportunidade, de pedir pelas irmãs que solicitaram por mim nesse momento, mas nós sabemos que são os amigos espirituais que acolhem a irmã Sueli, Eliane, também recebam a visita dos nossos benfeitores, auxiliando, ajudando, ao nosso protetor, Francisco de Assis, encarnação de João, evangelista, discípulo amado de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado por tanto ensinamento e por tanta aceitação das nossas deficiências. E mesmo assim, vós não nos julgou. E é por isso que estamos aqui, querendo ser melhores. Que assim seja.